TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, está começando mais uma edição do Com a Palavra especial de final de ano, com um balanço da atividade desenvolvida pelo parlamentar ao longo do mandato. Aqui comigo o vereador Marcos Antônio, do PSOL. Seja bem-vindo, vereador. Eu que agradeço, Túlio, é uma satisfação estar aqui. O nosso alô para os telespectadores da TV Câmara, do programa Com a Palavra, e estou à disposição para nós travarmos aqui esse diálogo importante e informar a população de Natal das nossas realizações e dos nossos sonhos. Então vamos lá, vamos começar pelo início, né? Quando o senhor ingressou à Câmara Municipal, tendo sido eleito na eleição em que a coligação PSOL, PSTU fez 3 parlamentares, Amanda Gurgel, Sandro Pimentel e o senhor. Como foi esse momento, esse início na casa, o primeiro mandato? Olha, a princípio tudo é expectativas, né? Você vem para um novo desafio, um novo ambiente, onde você carrega muitas dúvidas se você vai conseguir realizar os seus sonhos, os seus desejos, né? A questão de ter chegado à Câmara repentinamente não significa que a gente não já tenha tido anteriormente uma longa trajetória. Foram 35 anos de militância política até chegar a ser parlamentar. Sindical, né, como petroleiro, né, a gente tem uma militância sindical lá na categoria, como política estudantil, fui várias vezes presidente de centro cívico na época da ditadura militar e depois de grêmio estudantil aqui na cidade de Natal. E depois nós fomos para a Escola Técnica Federal também, tivemos uma participação mais tímida, mas tivemos também essa participação. E de lá para cá nós ingressamos no Partido dos Trabalhadores na década de 80, né, ajudamos a fundar, e depois tivemos essa experiência política, combinando com o rompimento com o Partido dos Trabalhadores, a fundação do PSOL, pelo qual fui vereador de Natal, e para mim foi um momento de felicidade, um momento de realização, e que eu acho que eu dei o melhor de mim, e deixei registrado aqui na Câmara Municipal muitos itens importantes, projetos, proposições e realizações importantes. Sobre esses projetos que eu gostaria de perguntar agora ao senhor, foram 12 projetos que o senhor apresentou ao longo dessa legislatura, ao longo do mandato dos 4 anos, e eu gostaria de comentar aqui sobre alguns deles. Tem um projeto que o senhor apresentou que se tornou lei, que foi a implementação de crematórios públicos no município de Natal. Esse projeto, vereador, ele está em prática? Não, né? Ainda não... Olha, infelizmente, Túlio, existe um descasamento muito grande de interesse entre... É lei, né? Já é lei. É lei, está aprovado o projeto, só depende da execução. Inclusive, nós até tentamos ajudar o prefeito de Natal, propondo uma emenda ao orçamento para implementar os 2 primeiros, né, crematórios pilotos em Natal. Qual é a importância do crematório? Nós vivemos numa cidade que nós não temos mais espaço para construir cemitérios. Os cemitérios estão superlotados. Além do mais, o nosso método de sepultamento, ele é obsoleto, ultrapassado e antiambiental. O chorume, ele penetra no solo e tudo. Freado. Quando chove, né, as correntezas de água terminam levando esse chorume, penetrando, ajuda a alcançar o lençol freático, poluindo nosso lençol freático, além de que a gente está entrando numa era de muitas doenças infecciosas de alto grau, como por exemplo o ebola. E o meio adequado ambientalmente e sanitariamente para esse caso de sepultamento seria o crematório público municipal. Algumas outras cidades já têm, infelizmente, Natal ainda não tem nenhum implementado. O senhor chegou a apresentar a emenda, a lei orçamentária, mas não... ainda não foi executado. Nós esperamos que o prefeito, né, atendendo ao clamor da população, os interesses de Natal, que ele realize em breve. Certo. Um outro projeto
que se tornou lei, que o senhor apresentou, é a regulamentação da profissão de bombeiro e salva-vida no município de Natal. Outro projeto muito importante, quando nós chegamos, já existia uma demanda, existia várias escolas formando bombeiros civis, alguns já exercendo a profissão, no entanto não existia a regulamentação no município de Natal. Existia uma lei federal que apenas reconhece a categoria, mas não regulamenta a questão da lotação, a questão da obrigatoriedade, e nós apresentamos o projeto de lei aqui na Câmara Municipal, tanto para a profissão do bombeiro civil como do salva-vida, foi aprovado. E esse projeto, ele carrega outra coisa importante, porque ele prevê medidas de proteção à vida humana para eventos de grande concentração de pessoas. Ou seja, a gente tem aqui, por exemplo, festas como as vaquejadas, como, por exemplo, Carnatal, como eventos nos estádios, jogos e festas, entendeu? Abertas em vários cantos. A lei determina que obrigatoriamente tem de ter o bombeiro civil nesses locais, que é para estar lá e cuidar das questões de emergência, antes da chegada do corpo de bombeiro, no caso, por exemplo, se for uma coisa mais grave de incêndio. Então, o bombeiro civil é aquele que está no ambiente, na rotina, ali, controlando, cuidando da sinalização, cuidando, entendeu? De orientar as pessoas no caso de evacuação de emergência, né? Precisa, vamos dizer, evacuar de emergência. Seria o primeiro, seria, vamos dizer, o enfermeiro que dá o primeiro socorro enquanto chega, né, o corpo de bombeiro. Então, é muito importante esse projeto de lei, inclusive no município de Natal já teve vários empregos gerados devido a essa lei. Por exemplo, a Petrobras hoje já contratou em Natal 3 bombeiros civis, né, por conta dessa lei. Ontem não tinha. As brigadas, o bombeiro civil, é importante dizer, porque ele tem uma formação, né, e ele é treinado para isso. Então, nós estamos reivindicando que em todo o município de Natal seja colocado a brigada de incêndio, seja composto por bombeiros civis. Porque hoje as brigadas de incêndio de todas as indústrias, de todos os locais públicos, como shopping, etc., eram formados mesmo por voluntários, por pessoas que trabalham como recepcionista, como contabilista, como operador de telemarketing, então é composto por esse pessoal. Então, um pessoal que não tem um devido preparo e, às vezes, na situação de emergência, às vezes pode até complicar mais do que ajudar. Então, muito importante essa lei para o município de Natal, também a lei de salva-vida também é regulamentada aqui no município e foi de nossa autoria, a gente sempre feliz de ter dado essa contribuição. Uma outra lei que partiu da iniciativa de um projeto de lei do gabinete do senhor é uma que sobre a implementação de telas de proteção nos equipamentos públicos do município de Natal, a exemplo, nós conversávamos, o senhor chegou a comentar da Ponte Newton Navarro, que teria motivado a apresentação na época do projeto de lei, que hoje é lei no município, mas não também está sendo cumprida. Infelizmente, né, o legislativo, a gente tenta fazer a nossa parte, ou seja, tenta suprir as deficiências da sociedade com leis, né? Em Natal, há vários pontos, entendeu, que se tornou, né, um ambiente adequado para a prática de suicídios. Um deles é a Ponte Newton Navarro. Só para você ter uma ideia, até agosto agora do ano passado, tinha lá oficiosamente ocorrido 47 suicídios, desde a inauguração até agosto, agora deste ano. Então, nós, vendo este grande clamor, não é que você vá resolver, né, o problema do suicídio. O problema do suicídio é uma coisa multifatorial, ou seja, a questão psicológica, a questão social, então tem todo um leque de fatores. Mas se você vamos dizer, colocar obstáculos que possam, inclusive, retardar a ação do suicida, você pode salvar várias vidas. Eu tenho certeza
que se lá na Ponte Newton Navarro tivesse tido as telas, grande parte desses suicídios que houve lá teriam sido evitados. Só para você ter uma ideia, na ponte Golden Gate, né, nos Estados Unidos, antes de colocar essas telas de proteção, acontecia cerca de mais de 500 suicídios ao ano. Depois de colocar das telas, esse número caiu para 6, 9 suicídios. Né? Então, quer dizer, você conseguiu colocar obstáculos que pelo menos dá tempo você ver alguém subindo na tela, você acionar o corpo de bombeiro, a PM, para poder ir lá e evitar que essa pessoa chegue até o ato final. Então, esse foi o propósito, né? A lei está aprovada e qualquer momento tem de ser cumprida, né, pelo prefeito. Espero que na próxima legislatura ele implemente isso, principalmente na Ponte Newton Navarro. Um outro projeto de iniciativa do senhor que se tornou lei no município é o que trata da isenção de taxas de sepultamento para os familiares daquela pessoa que fez doação de órgãos e tecidos. Com relação a essa lei, o senhor tem acompanhado, tem fiscalizado a regulamentação, a aplicação dessa lei no município? Olha, nós temos uma comissão aqui na casa, que inclusive eu fui o presidente, mas infelizmente a gente não conseguiu, devido a entraves burocráticos, não conseguiu, que é a comissão, a qual eu sou presidente, de implementação e acompanhamento de leis do legislativo. Qual é a função dessa comissão? Seria ir sobre os agentes públicos, sobre os gestores públicos, agentes sociais, entendeu? Que sejam obrigados a implementar a lei para fazer com que esta lei de fato fosse cumprida. Nós temos, a despeito dessas leis que não são cumpridas, nós temos, por exemplo, a lei, entendeu? Do tráfico de cargas no município de Natal, que existe há muito tempo e até hoje não foi implementado. Nós temos, por exemplo, a lei que proíbe a cobrança dos estacionamentos nos shoppings e outros estabelecimentos comerciais e são cobrados, entendeu? Nós temos a lei que obriga a distribuição de medicamentos, como para doenças crônicas, como diabetes, como o câncer, como a AIDS, no domicílio do indivíduo doente, e isso não é cumprido. Então são várias as leis. Há uma necessidade, entendeu? De acompanhamento. Há uma necessidade que esta comissão ela funcione, porque é uma comissão importantíssima. Por exemplo, o projeto de lei que obriga, que multa os estabelecimentos bancários daqueles que ultrapassarem 20 minutos do tempo para o atendimento, entendeu? Não é cumprido a rigor, entendeu? Lá o PROCON, que é o órgão responsável, vai lá, bota uma multa, mas a gente sabe que isso é descumprido sistematicamente no município de Natal. Vamos falar um pouquinho agora, vereador, sobre regularização fundiária. O senhor chegou a apresentar um projeto de lei nesse sentido, mas o projeto foi vetado pelo prefeito. Como é que está essa situação hoje no município? Bom que você quer que esse foi uma das principais bandeiras do nosso mandato. Foi o nosso mandato que foi pioneiro aqui na casa. Tem uma ideia de quantos imóveis não cerca de 73% dos imóveis de Natal não possuem escritura pública. 63%. 73%. 73%. Isso quer dizer o quê? De cada 10 imóveis de Natal, 7 não possuem escritura pública. Na Zona Norte, esse índice alcança quase 9 de cada 10 imóveis. Então, de cada 10 imóveis na Zona Norte de Natal, praticamente 9 não tem escritura pública. Isso traz consequências práticas. Isso tem uma grande repercussão na vida social. Inclusive, chega a travancar o desenvolvimento da cidade. Por isso, muitas vezes, alguns estabelecimentos, eles querem fazer uma reforma, né, seja residencial, seja comercial, e querem financiar essa reforma, e vão até a Caixa, que é uma das que tem linha de crédito barato. Chegando lá, a primeira coisa que cobra, ou a Caixa ou qualquer outro banco, é a escritura pública. Então, você não tem escritura pública, não pode. Você vai colocar um imóvel, por exemplo, você quer regularizar um imóvel que foi de entes, né, que faleceram, de pais, mães, tudo que deixou o imóvel,
e às vezes quer fazer o inventário, quer fazer a transmissão do imóvel, não consegue porque não tem escritura pública. Você vai vender um imóvel, quando você vai colocar o imóvel à venda, a primeira coisa que é perguntado, tem escritura pública? Não. Aí você tem uma depreciação do valor do imóvel, quer dizer, isso atrapalha a vida social da cidade. Nós fomos o primeiro vereador no município de Natal que pioneiramente apresentamos o projeto. O projeto foi discutido com o pessoal da universidade, nós fizemos uma audiência pública, trouxemos estudiosos, técnicos para discutir o projeto. O projeto foi para a Secretaria de Regularização Fundiária do município para colher sugestões. Quando o projeto chegou na casa, ele foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda discussão. O veto foi jurídico ou político? Olha, foi eminentemente político. Até porque o veto, na primeira argumentação, era que o projeto era muito específico. Aliás, era muito genérico. Entendeu? Existem dois tipos de regularização fundiária, o de fim específico e o de fim social. A nossa, a gente botou genérico, que era para exatamente o projeto abarcar as duas. Qualquer uma que fosse realizada de interesse específico ou por interesse social, ele tem condição. E esse projeto era importante, Túlio, porque, inclusive, ele ajudava muito o município, dava agilidade, porque ele previa, entendeu, antecipadamente que o município estava liberado para propor, num programa de regularização fundiária, a redução de impostos e a previsão de convênios, entendeu, com os cartórios para baixar as taxas cartoriais. Então, foi um projeto que a gente vai continuar na luta. Espero que agora na próxima legislatura o prefeito cumpra a promessa, porque desde a mensagem de abertura dos serviços legislativos em 2013, que ele prometia que era uma prioridade e não expediu um único título de regularização fundiária de Natal, infelizmente. Vereador, nosso tempo, infelizmente, está se encaminhando para o fim, mas antes eu gostaria de conversar um pouquinho ainda com o senhor aqui sobre as emendas que o mandato do senhor, o senhor apresentou à lei orçamentária anual, as leis orçamentárias anuais ao longo desses anos, né? O senhor me dizia que foi um dos vereadores que mais apresentou emendas em todos os 4 anos. As LOAs e... Em todos os 4 anos nós vemos isso com muito orgulho, porque antes talvez por desconhecimento, a grande maioria dos vereadores não apresentava, por algum motivo não apresentava emendas ao orçamento, e nós fomos o recordista de emendas ao orçamento. Na primeira foram 44 emendas, no segundo ano foram 36 e no terceiro ano foram 29. Agora a gente está apresentando 17 emendas. E emendas importantes, tipo a emenda que prevê e está aprovada para a construção de 2 hospitais de referência do idoso em Natal, a emenda que prevê a ampliação e o reequipamento das unidades materno-infantil e de unidade neonatal no município de Natal, a emenda que prevê a ampliação do atendimento odontológico, prevendo a aquisição de novos gabinetes, a emenda que prevê a construção da casa-abrigo para a mulher vítima de violência, a emenda que prevê a construção da casa-abrigo para o público LGBT vítima de violência e abandono, a emenda que prevê a ampliação da expedição do número de títulos de regularização fundiária em Natal de 10 mil para 30 mil títulos fundiários por ano. E emendas impositivas, aquelas emendas individuais destinadas aos parlamentares, impositivas, quais o senhor apresentou que efetivamente foram cumpridas e estão executadas? Executadas. Das emendas tudo, nós temos academias do Conjunto Alvorada 2. As academias da terceira idade? A Academia da Terceira Idade do Conjunto Alvorada 2, do Conjunto Potengi e do Conjunto Igapó na Praça Hélia de Barros. Temos as ruas Guaíra no Santarém, a rua Giovaneci Calçada, a rua Presidente Médici Itambé, a rua São Vicente Igapó, Travessa Marcílio Dias e Travessa Felipe dos Santos. Todos foram ruas que foram calçadas com nossas emendas parlamentares. Vereador, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Esse foi um espaço para que o senhor pudesse fazer aí um balanço, apresentou várias ações
desenvolvidas pelo mandato pelo gabinete ao longo dos 4 anos. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui. Eu que agradeço, Túlio, me coloco à disposição da TV Câmara, sempre para voltar. E aqui também dizendo que, além disso, só para concluir, nós apresentamos mais de 500 requerimentos, cerca de quase 600, 579 requerimentos, e apresentamos, fizemos aqui na casa cerca de 6 audiências públicas, entre elas para discutir, entendeu, a questão do IPTU e a execução do leilão da casa das famílias carentes devedoras de IPTU. Ok, obrigado, vereador. Esta edição do programa Com a Palavra, com o vereador Marcos Antônio do PSOL, fica por aqui. Outras informações sobre o Legislativo Natalense você confere ao longo de nossa programação. TV Câmara, a TV do povo de Natal.